Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você. É sempre uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor, entrar na sua casa através desse veículo de comunicação. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, com fé. Deus continue renovando a sua fé, as suas forças, o seu compromisso com o Senhor. Deus continue te dando sabedoria, abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Querido, a partir de hoje, durante aí 4 finais de semana, eu vou compartilhar com vocês a leitura de um livro que eu estou fazendo, o livro do pastor Craig Groeschel, cujo título é Esperança na Escuridão. E em alguns momentos eu vou aproveitar também para compartilhar de algumas das minhas experiências. Esperança na Escuridão fala de pessoas que têm lutado para continuar acreditando que Deus se importa com elas, em especial no momento em que elas atravessam crises. Todos nós sabemos que quando nós passamos por problemas é difícil ver a luz. Quando a gente passa por problemas é difícil encontrar o Senhor no meio do nosso problema. Então, você quer crer, né? Mas tem dificuldades para conciliar a mensagem plena da esperança, da fé cristã, com o que você vê ao redor. É isso que acontece quando nós passamos por crises. Aliás, foi isso que o profeta Abacuque viveu. E juntos nós vamos ver como é que ele conseguiu, né? Não só manter a sua fé, mas também alcançar maturidade. Esperança na escuridão. A parte 1 é Abacuque se dirige a Deus. Mas antes eu quero fazer uma breve oração. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da sua presença. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós. E fala conosco, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos, meu Pai, e agradecemos. Amém? E graças a Deus. Eu quero começar perguntando: onde o Senhor está, Deus? Mais precisamente, de 2018 em diante, as lutas e provações que a irmã Rose tem enfrentado, em vários momentos me levou a questionar a presença de Deus nas nossas vidas, em especial na vida da Rose. Não é porque a Rose é a minha esposa, mas a Rose é uma mulher de Deus. É uma santa serva do Senhor, alguém que não faz mal para ninguém, que está sempre alegre, que gosta muito de ajudar as pessoas. Agora, isso não significa que após tudo que aconteceu e tem acontecido, fez com que eu parasse de crer em Deus. Mas, em alguns momentos, eu confesso que o alicerce da minha fé, ele começou a meio que desmantelar. O pastor Craig, nesse livro Esperança na Escuridão, ele diz que, na verdade, a nossa fé, a nossa crença em Deus, ela é colocada à prova todos os dias. Por exemplo, nós pomos à prova a nossa fé quando o carro quebra, né? E naquele dia, de repente, a gente não tem grana para consertar o veículo. Então, como fazer? Pomos à prova a nossa fé quando o seu convênio médico é uma espécie de coparticipação e não para de aumentar, porque a sua esposa, né, que é o caso da minha, vai mais ao hospital do que à igreja. Então, como equilibrar as contas, as finanças? Pomos à prova a nossa fé quando nós ficamos desempregados. Como é que nós vamos, então, alimentar a família agora? Pastor Craig diz que uma das coisas que pode nos ajudar no desenvolvimento da nossa maturidade espiritual é permitir que essas dúvidas permaneçam, ao invés de a gente tentar destruí-las enquanto caminhamos. Ou seja, não é porque nós estamos com várias dúvidas, não é porque coisas ruins estão acontecendo, não é porque no meio desse turbilhão de problemas nós não conseguimos enxergar Deus, que nós devemos abandonar a nossa crença nele, ou na sua palavra. Não é porque nós estamos com várias dúvidas que
não existe mais saída para nós. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você: por que nós devemos caminhar, continuar crendo, apesar das dúvidas? Porque quando nós vamos às Escrituras, nós percebemos que Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade. Que Deus honra aqueles que querem acreditar, mas que sentem que a vida tem se intrometido no seu caminho. Eu quero compartilhar o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versos 21 a 24, que vai falar um pouco sobre essa intromissão da vida no nosso dia a dia. Diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, presta atenção. Mas o pai disse: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, o pai daquele menino, aquele menino endemoniado, ele estava dizendo para Jesus assim: olha, eu creio, Senhor, mas a vida tem se intrometido tanto na vida do meu filho, a vida tem se intrometido tanto na minha família. Esse demônio, há tanto tempo, Senhor Jesus, tem praticado o mal contra o meu filho, que está difícil de não viver com dúvidas acerca da bondade de Deus, acerca do poder de Deus. Irmãos, não é assim que nós nos sentimos várias vezes? Nós cremos em Deus, nós cremos na palavra do Senhor, nós temos fé, mas às vezes a vida se intromete tanto, são tantos os problemas que às vezes nós chegamos a questionar se Deus está ou não conosco. O conforto é que nós não somos os únicos que questionam Deus, que muitas vezes não conseguem compreender o agir de Deus. Você sabia que Davi também era uma pessoa que questionava Deus? Salmo capítulo 6, versículos 2 e 3 e 6 e 7. Olha o que Davi diz: misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Olha o que Davi diz agora: até quando, Senhor? Até quando? Verso 6. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Irmãos, até o próprio Cristo, quando estava no Getsemane, questionou a vontade do Pai. Mateus capítulo 27, versículo 46. Meu Deus, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Em outras traduções. Quem já leu o livro do profeta Abacuque, sabe que ele fez várias das mesmas perguntas que nós continuamos fazendo hoje. Que muitas pessoas continuam fazendo hoje. Exemplo: onde está o Senhor que não vê essas coisas? Parece que o Senhor não se importa com tudo isso que está acontecendo na minha vida. E aqui vai um importante ensinamento para você. Davi, Cristo e Abacuque, eles não deixaram de crer. Eles não deixaram de continuar trabalhando. Eles não deixaram de continuar sonhando, apesar das dúvidas. Aliás, Abacuque, a parte das dúvidas, se você já leu o livro de Abacuque até o final, você vai perceber isso. A parte das dúvidas, Abacuque se transformou em alguém com uma fé mais rica. Fé que poderia não ter se desenvolvido caso ele não batalhasse em meio a tantas dúvidas. Por isso, se você quer crescer na fé, se você quer se tornar uma pessoa madura na fé, conhecer melhor a Deus, não desista em meio às dúvidas, mas continue crendo, batalhando em meio às suas dúvidas. O segundo ponto: por que o Senhor não se importa? Queridos, desde que eu nasci, desde que eu me conheço como gente neste mundo, eu vejo injustiça, corrupção e indiferença.
Essas coisas são problemáticas desde a criação do mundo, desde o início. E o profeta Abacuque, na sua época, ele chamou a atenção para esses fatos. Abacuque capítulo 1, versos 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Eu quero te fazer algumas perguntas. Como é que você reage quando experimenta injustiça? Como é que você reage quando você tem certeza que fez por merecer uma promoção no trabalho, mas o seu chefe ignora o seu esforço e promove alguém menos dedicado? Como é que você reage a isso? Como é que você reage quando você estaciona o seu carro e quando você retorna, você percebeu que alguém bateu no seu carro e foi embora, ou seja, não deixou nenhuma informação para que você possa entrar em contato e ressarcir o prejuízo? Como é que você reage numa situação dessa? Como é que você reage após servir ao Senhor por mais de 20 anos e depois você percebe que o seu cônjuge te deixou para ficar com uma paixão antiga da época de escola? Como é que você reage numa situação dessa? Como é que você reage depois de ter investido tanto, cuidado tanto do seu filho e hoje o seu filho é alguém viciado em drogas? Como é que você reage a essas coisas? Eu fiz essas perguntas porque o fato é que, cedo ou tarde, todos nós experimentaremos de golpes cruéis da vida. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. É claro que, diante desses golpes, nós oramos, nós tentamos perdoar, nós lemos a Bíblia, nós buscamos irmãos e amigos para nos ajudarem, oramos mais um pouco, mas as coisas só parecem piorar. Os golpes da vida, eles se tornam implacáveis, um após o outro. E aí, de repente, você se pergunta, Deus não se importa com o que está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo tanta coisa ruim? Se Deus é todo poderoso, então por que Ele não muda tudo isso? Eu quero dizer uma coisa para você. É fácil confiar em Deus quando tudo acontece do jeito que nós queremos. É muito fácil. Mas quando a gente lê o livro do profeta Abacuque, nós aprendemos que nós devemos continuar lutando, que nós devemos continuar crendo em Deus mesmo diante das injustiças, da indiferença e das dúvidas que se intrometem nas nossas vidas. Por que o Senhor então não faz alguma coisa? Pastor Craig diz que apesar da mídia tentar retratar a realidade, a verdade é que a vida real é muito mais complexa do que aquilo que a mídia mostra. E é verdade, porque uma coisa é você ser perseguido por um lobo, né? E a outra coisa é você ser perseguido por uma alcateia de lobos. Uma coisa é você ficar desempregado. A outra coisa é ter alguém com câncer na sua casa, com vício, falência, desemprego, como eu disse, violência, divórcio. Assim fica difícil de acreditar num final feliz. Né? Via de regra, a vida, a minha vida, a sua vida, ela não segue o roteiro que você escreveu para a sua própria história. Enquanto você lida com injustiças, mesmo que você tenha uma cabeça boa para elaborar planos e soluções, a parte complicada nesse momento é você ter poder para implementar soluções diante de tantas coisas. Pergunta, se você fosse Deus, você saberia como terminar o último capítulo da sua vida? Será que você só se limitaria a escrever finais felizes se você fosse Deus? Exemplo de um final feliz. Você luta para que o seu casamento se transforme, mas o seu cônjuge problemático trai você. E aí então vocês se separam. Passado um tempo, um servo de Deus, com estabilidade financeira, começa a participar da sua célula, vocês fazem amizade, então casam-se. Final feliz. É claro,
É claro, meu irmão, é claro, minha irmã, que se você fosse Deus, você não se limitaria a criar finais felizes para você. Você iria muito mais longe. Se você fosse Deus, você iria castigar pessoas arrogantes. Se você fosse Deus, você iria castigar pessoas egoístas e mesquinhas. Se você fosse Deus, você envenenaria todos os traficantes, estupradores e políticos que se aproveitam da confiança do povo para roubar. Se você fosse Deus, você iria providenciar para que aqueles que causam dor e perdas sofressem no mínimo o tanto quanto as suas vítimas. Todavia, meus irmãos, por mais que pensamos saber, a realidade é essa. Não somos Deus. Não somos Deus. E não sabemos mais do que ninguém. Em geral, queremos que Deus faça apenas algumas coisas, que nos cure, que traga o nosso filho de volta para a igreja, que transforme o nosso casamento, que abra uma porta de emprego, enfim, que faça apenas um pequeno milagre. Irmãos, diante de incertezas, de dúvidas, de indiferença, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque quando nós aprendemos a confiar em Deus, nós temos temor, nós temos reverência, nós temos gratidão por Deus, independente da situação que nós estamos vivendo. Então, em nome de Jesus, aceite a sua limitação. Você não pode enxergar o interior do coração das pessoas. Você não sabe o que aconteceu antes da história e nem consegue enxergar o futuro. Mas Deus pode. Deus pode. Então, você se pergunta mais uma vez, Deus, então por que o Senhor não faz alguma coisa? Talvez, diante das nossas dúvidas, essa seja a maior das nossas perguntas. Por que o Senhor permite que um atirador entre numa igreja e massacre várias pessoas? Que tipo de Deus Todo-Poderoso permitiria que crianças nascessem com câncer e todo tipo de doenças incapacitantes? Quando os nossos olhos testemunham essas e outras cenas de partir o coração, como é que a nossa alma pode acreditar num Deus que se importa conosco? Mas o fato, a grande verdade é que Deus compreende a sua dor, meu irmão. Deus compreende a minha dor. E você pode apresentar essa dor para o Senhor hoje. Derrama o seu coração para o Senhor, como Davi fez. Salmo 56, versículo 8. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Você já parou para pensar, meu irmão, que ao invés de você ficar fingindo que tudo está bem, Deus quer que você corra para os braços dele, de coração aberto e ferido? Apesar de Deus ser todo poderoso e ter o domínio sobre tudo, creia, Deus se importa sim profundamente com você. Deus vai acolher a sua angústia, a sua raiva, mas você não pode parar por aí. Você não pode parar por aí. Depois de você expor tudo para Deus, você precisa estar disposto a ouvi-lo. Foi isso que Abacuque fez. Depois de indagar a Deus, Abacuque teve que ouvir. E ele estava disposto para ouvir. Parece injusto. Só parece. Após o profeta Abacuque ter levantado várias dúvidas sobre Deus, Deus responde à oração do profeta. E aos olhos do profeta, Deus parece injusto. Abacuque capítulo 1, versos 12 e 13. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás? Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Aliás, meu irmão, se você pensar bem, minha irmã, a vida, ela não foi injusta
com o próprio Cristo. A vida não foi justa com o próprio Cristo. Jesus era perfeito em todos os sentidos. Jesus amou os outros que não amavam, que não eram amados. Jesus curou feridos, Jesus tocou os intocáveis, os leprosos. Então não era justo que Jesus sofresse açoites, zombarias e espancamento. Não era justo que Jesus, o Cordeiro de Deus sem pecados, se tornasse sacrifício por pecadores imundos e vis, como eu e você. Por isso é que quando vemos Jesus sofrendo, com dúvidas, explodindo em justa raiva, nós podemos encontrar consolo no fato de Deus o entender. A vida, de fato, não é justa. O pastor Craig, ele diz que ele acredita muito que a maioria de nós não pense muito sobre a dor do Pai quando ele experimentou a perda, a morte de Jesus na cruz. Ele pode até estar certo, mas nós sabemos que aquela era a única maneira de Deus estabelecer um relacionamento com o ser humano. Apesar de não ter sido justo, foi através da morte de Jesus na cruz que Deus mandou uma mensagem para todos nós. Eu amo vocês. Essa foi a mensagem que Deus mandou para nós, através da morte do seu Filho Jesus na cruz. Então, aos nossos olhos, Deus parece injusto. E isso é uma boa notícia para nós, porque se Deus fosse justo no nosso modo de ver, presta atenção no que eu estou falando, se Deus fosse justo no nosso modo de ver, nenhum de nós teríamos a menor chance. Somos todos culpados pelo nosso pecado, mas graças a Deus que nós não recebemos aquilo que nós merecemos. E aqui está um outro grande ensinamento. Às vezes, para você fazer um caminho de volta para Deus, você que está com a sua fé abalada, você que esfriou na fé, você que abandonou a sua igreja, às vezes para nós fazermos um caminho de volta para Deus, para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Ele, para a gente ter uma fé mais robusta, a gente precisa fazer o mesmo caminho que o profeta Abacuque fez. E que caminho foi esse? Foi o caminho do questionamento, da aparente injustiça de ver Deus enviando a Babilônia para disciplinar o seu povo. Abacuque fez o caminho das dúvidas, ou seja, ele expõe diante de Deus as suas dúvidas. Diante da violência, da indiferença, da corrupção, das dificuldades, perceba, Abacuque não abandona a crença em Deus. Abacuque não abandona a igreja, ele não abandona o seu relacionamento com Deus, mas ele vai para a presença do Senhor e expõe diante do Senhor as suas dúvidas. Ele indaga a Deus, ele pergunta para Deus. Então foram as indagações, as dúvidas de Abacuque no relacionamento dele com Deus que aproximaram ainda mais o profeta de Deus. Foram as indagações, as dúvidas, foram as orações, o tempo gasto na presença de Deus em oração que abriram a porta para um conhecimento mais maduro e profundo acerca do caráter de Deus. Foi esse tempo gasto na presença do Senhor que transformou a vida do profeta Abacuque. Mesmo em meio à indiferença, dúvidas, violência e toda sorte de coisas ruins que aconteciam na sociedade da época do profeta. Suportar, irmãos, a Babilônia invadindo Judá para disciplinar o povo era algo insuportável para Abacuque. Mas Abacuque, ele só se tornou alguém com uma fé robusta, presta atenção, porque ele suportou algo aparentemente insuportável. Talvez seja isso que você precisa para se chegar mais perto de Deus. Suportar algo que para você é aparentemente insuportável. Suportar algo que aos seus olhos parece injusto. Por último, eu quero falar sobre crise de confiança. Imagine como foi difícil para o profeta Abacuque manter a sua fé diante de tudo o que estava acontecendo em Jerusalém.
E depois então de ficar sabendo que Deus ia utilizar os babilônios para executar juízo sobre Judá, nossa, a crise só foi aprofundando. É justamente assim, irmãos, que nós nos sentimos muitas vezes. A nossa fé ela entra em crise diante da dor que não passa. A nossa fé entra em crise quando você não sabe se a radioterapia ou a quimioterapia vai dar certo. Ou seja, nós temos a dificuldade para manter a nossa fé quando nós temos pouco controle sobre tudo na nossa vida. Essa é a grande verdade. Agora, o que nós aprendemos com o profeta Abacuque é que diante desses momentos que nós temos dificuldade para manter a fé, a saída não é fugir da dor. A saída não é deixar de pensar em Jesus. A saída não é deixar de adorar o Senhor, de se rebelar contra Deus, contra os irmãos, contra a família. A saída não é abandonar a igreja, pelo contrário. Abacuque diz que nesses momentos em que nós temos dificuldade para manter a fé, esses momentos são decisivos para nós. Porque quando nós permanecemos em fé, apesar das dificuldades, nós experimentamos a graça de Deus de um modo impossível em situações melhores. Essa é a verdade. Quando a Rose estava na UTI, num momento muito difícil da vida dela e da minha vida, eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor. E com certeza eu não teria essa experiência com Deus numa situação diferente, numa situação melhor. Abacuque estava vivendo um momento que trazia muitas dificuldades para ele manter a sua fé. No entanto, ele perseverou, ele indagou a Deus, ele questionou Deus através das suas dúvidas. E Deus falou com ele, como Deus falou comigo na UTI, no momento de dificuldade da irmã Rose. Ou seja, nós precisamos acreditar, irmãos, na presença de Deus. Nós precisamos acreditar que a presença de Deus é real, na dor também. A presença de Deus é real na dor. A presença de Deus é real na dor. E ela fica ainda mais real, irmãos, no vale. Ela fica mais real ainda na UTI. Mas ela só vai se tornar real no vale, no momento mais difícil, se você reconhecer que o caminho é atravessar, é continuar e não fugir. Aí ela fica real. Aí ela fica poderosa mesmo, ela fica visível mesmo. Aí ela impacta a nossa vida de uma forma que jamais a gente esquece. É verdade. A Bíblia diz que Deus ele não deixará que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Todavia, irmãos, com frequência, Deus ele vai te dar mais do que aquilo com que você consegue lidar, a fim de que você aprenda a depender dele por inteiro. É isso que eu tenho aprendido. Deus tem me dado muito além daquilo que eu consigo lidar, porque Deus tem dito para mim, você precisa depender de mim, Júlio. Você precisa depender de mim. Meu irmão, então, você que está vivendo uma crise de fé, para você vencer essa sua crise de confiança, você tem que aprender a confiar em Deus mesmo quando você não puder sentir Deus. Você tem que continuar crendo em Deus mesmo quando tudo parece ficar sem sentido. Você tem que continuar crendo em Deus, seguindo o Senhor, obedecendo a palavra do Senhor Jesus, mesmo quando você não tem muita certeza de para onde Ele está te conduzindo. E eu quero concluir. Queridos, todas as vezes que nós sentimos dor, o nosso inimigo ele procura criar uma barreira entre nós e Deus. Essa é a grande verdade. Daí a importância da gente continuar a exercer a nossa fé em Deus, apesar das dores. O pastor Craig diz que não é fácil amar alguém. É verdade, não é fácil amar alguém.
inclusive o Criador do universo. Não é fácil nós amarmos a Deus, porque muitas vezes existe uma lacuna, e uma lacuna grande entre aquilo que acontece e o que nós vemos ao nosso redor. Abacuque, ele amava a Deus? Sim, amava a Deus. Mas isso não impediu que ele, de maneira respeitosa, meu irmão, respeitosa, minha irmã, indagasse a Deus sobre as coisas que estavam acontecendo. Então creia, acredite. Muitas vezes o simples fato de você se permitir fazer algumas perguntas para Deus pode levar você a percorrer um longo caminho, no sentido de você se reconectar com Deus e voltar a aprender a confiar nele. Que Deus te abençoe. Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós desde agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia do